Você já sentiu aquela pontada no peito, como se existisse algo além de tudo o que você viveu até agora? Algo que sussurra, insistente, que há uma versão mais profunda e poderosa de quem você é, esperando para ser despertada? Às vezes, você observa certas mulheres que parecem caminhar com uma luz diferente, como se a confiança que elas exibem viesse de um lugar interior tão sólido que ninguém pudesse abalá-las. Talvez você tenha se perguntado qual o segredo delas, qual caminho percorreram para se olhar no espelho sem medo e se conectar com a vida num nível mais autêntico. Ao mesmo tempo, você pode ter sentido aquela inquietação de estar numa prisão invisível, em que o medo de errar e a necessidade de aceitação lhe impedem de liberar toda a intensidade que carrega dentro de si. Hoje, quero dizer algo importante. Você não está sozinha. Esse desconforto de viver pela metade, cumprindo expectativas alheias, tem sido a corrente invisível de milhões de mulheres ao longo da história. Carl Jung, um explorador profundo da alma humana, fala de uma jornada que todas nós temos o direito de fazer. Um caminho para dentro de nós mesmas, onde deixamos de agir conforme moldes que nunca escolhemos de verdade, e passamos a nos descobrir como seres completos, capazes de sustentar a própria força. Talvez, desde criança, você tenha sido ensinada a ser complacente, a se calar, a caber sem levantar muitas questões. Talvez tenha aprendido que o seu valor estava na aprovação que recebia, na utilidade que oferecia aos outros e que seu dever era não incomodar. E nessa tentativa de agradar e de ser a boa menina, você foi se desconectando dos seus desejos, da sua intuição, dessa voz interna que lhe dizia que existia outra verdade além da que o mundo apresentava. Jung diria que tudo o que você reprimiu foi parar na sua sombra, o espaço inconsciente onde guardamos medos, impulsos censurados e potenciais que não ousamos mostrar. Com o tempo, essa sombra se transforma numa carga que ameaça explodir cada vez que você decide questionar as regras ou se atreve a ouvir o que sente de verdade. E lá no fundo, o que assusta não é a sua fraqueza, mas o seu poder. A sociedade acha mais fácil lidar com uma mulher submissa, que vive em silêncio, sempre pedindo aprovação. Mas uma mulher que reconhece a própria força e decide libertar a deusa interior, símbolo que Jung ligava à criatividade, à sabedoria e à conexão com a natureza, vira um espelho desconfortável para quem prefere a obediência. Talvez você já tenha sentido esse desconforto. Parte de você quer gritar basta a tantas imposições externas, mas outra parte ainda teme que, ao se mostrar como realmente é, seja julgada, rejeitada ou rotulada de egoísta. Não é simples abrir mão de um roteiro que repetiram para você tantas vezes, principalmente se esse roteiro diz que o seu papel é cuidar, doar-se e não incomodar. Mas justamente essa inquietude é o sinal de que um novo caminho se descortina. Você poderia fingir que não sente nada, continuar sorrindo, manter a imagem de perfeição. Mas a que custo? Quantas lágrimas engolidas? Quantos sonhos adiados? Quanta culpa armazenada por não se sentir livre para viver o que realmente deseja? Jung apontava que o inconsciente, longe de ser um inimigo, é um oceano que guarda as chaves da nossa autenticidade. É lá que estão não só a nossa história familiar e cultural, mas também os arquétipos que revelam a nossa força essencial. Um desses arquétipos é a deusa interior, aquela energia que nos liga à pulsação da vida. Talvez você tenha sentido o chamado dela ao contemplar um pôr do sol, ao se emocionar com a beleza de algo aparentemente simples, ao querer dançar sem música ou ao sentir o vento no rosto e perceber, por um instante, que você é maior que as correntes que acreditava serem inquebráveis. A verdadeira liberdade, como Jung sugeria, não surge de uma rebeldia cega que quer demolir tudo com raiva, e sim de um mergulho em si mesma, sem disfarces ou filtros, onde abraçamos cada parte do nosso ser, a que sorri e a que sofre, a que ama intensamente e a que, às vezes, falha, a que vibra e a que duvida.
O caminho rumo ao seu centro não é coisa para um fim de semana ou um único curso espiritual. É um processo profundo de descoberta. A cada passo surgem perguntas. Isto é o que eu quero ou o que os outros esperam? Estou escolhendo meu caminho ou reagindo para não decepcionar? Reconhecer quem você é e de onde vêm suas crenças liberta você desse piloto automático em que esteve por tanto tempo, mas também desafia você a sustentar a voz que começa a emergir de dentro. É aquela voz que diz para parar de implorar por amor, para reivindicar seu poder de decisão e para confiar na sua intuição, mesmo quando todo o ambiente externo faz você duvidar dela. Você consegue imaginar como seria viver sem ter que se desculpar por ser quem é? Já se perguntou o que aconteceria se, finalmente, libertasse toda essa energia que ficou reprimida, tornando-se a mulher que sempre suspeitou que pudesse ser? Quero lhe dizer algo que pode mudar tudo. A mulher que você admira, que exala confiança e autenticidade, não é diferente de você. Em algum momento, ela apenas decidiu que não valia a pena renunciar à sua essência para agradar. Teve a coragem de encarar seus medos, de abrir mão da aprovação externa e de recuperar o poder que passara anos no escuro. Você também pode fazer isso se permitir ouvir essa parte que já não quer mais mentiras, silêncios ou culpas herdadas. Sim, dá medo. Mas é atrás desse medo que está a força que é sua por direito. Agora, antes de irmos adiante, convido você a fechar os olhos por um instante e se perguntar: realmente deseja voltar à rotina de sempre, à velha prisão de agradar, a essa zona de conforto que, na verdade, incomoda tanto? Ou prefere dar um passo em direção à sua luz, entendendo que essa aventura será, sem dúvida, a mais importante da sua vida? Você não precisa ter todas as respostas agora. Apenas deixe-se sentir a centelha da possibilidade. Essa centelha, alimentada por sua honestidade e amor próprio, pode virar um fogo transformador que ilumine todo o seu caminho. Talvez neste exato momento você sinta algo se movendo dentro de você, como uma voz que finalmente se recusa a ficar calada. Você já começou a questionar as crenças que um dia pareciam inabaláveis e, de repente, aquele espaço que antes lhe parecia confortável ficou pequeno demais. E é nessa inquietude que mora o maior potencial de mudança, o despertar da sua verdadeira essência. Experimente imaginar esse processo como se você estivesse removendo um véu que cobria seus olhos há anos. Então, tudo que antes era vago passa a ter contornos nítidos e surgem perguntas que não se satisfazem com respostas fáceis. Será que vivi todo esse tempo sem jamais ter me enxergado de forma honesta? Será que calei minha intuição por medo de não pertencer? Essas dúvidas podem ser assustadoras, mas também são um convite para reescrever sua própria história. Pouco a pouco, você assimila a ideia de que a liberdade não é algo concedido pelo mundo externo, mas algo que você autoriza dentro de si. Já não se trata de que o mundo a deixe ser, mas de que você se permita existir em plenitude. E nessa permissão, a palavra não passa a ter outro peso. Dizer não já não traz a sensação de egoísmo, porque você compreende que zelar pela sua energia é um ato de amor próprio que acaba beneficiando todos ao seu redor. A cada limite que você estabelece, recupera um pedaço da sua luz que passou anos na sombra de tentar agradar. Mas não se engane. O caminho da autenticidade muitas vezes desperta resistência nas pessoas que se acostumaram a você em um papel específico. De repente, quem contava com seu silêncio e sua obediência começa a notar que você está diferente. Comentários como "você não é mais a mesma" ou "nossa, como você está cheia de querer" podem surgir. E dói, é claro, sentir o nó na garganta diante da possibilidade de perder a aprovação de quem você ama. No entanto, esta também é a hora certa de medir a qualidade dos vínculos que existem na sua vida. Um amor genuíno ou uma amizade verdadeira ficam felizes em vê-la crescer, mesmo que isso signifique que algumas atitudes suas mudem e que você deixe de ser tão submissa.
Aqueles que insistem em exigir que você seja adiantes, talvez não estejam prontos para acompanhar essa pessoa que está nascendo. Assim, à medida que segue adiante, você se arrisca a se afastar de lugares onde a energia se tornava opressiva. Sem culpa, você vai soltando vínculos que só funcionavam às custas da sua pequenez. Descobre que o ato de soltar não é má vontade, mas honestidade, e que se agarrar ao que apaga a sua luz é se colocar em guerra consigo mesma. Você deixa de tentar explicar cada passo para quem não quer ouvir, porque confia que a própria vida mostrará quais caminhos ressoam ou não com a sua verdade. Nesse processo, a vulnerabilidade pode se manifestar. Encarar suas feridas, reconhecer suas inseguranças e encarar memórias dolorosas pode machucar. Mas é aí, nesse encontro sem filtros com suas partes frágeis, que nasce a possibilidade de cura. Permita que as lágrimas rolem quando necessário. Cada lágrima é água que lava antigas histórias que não a definem mais. Jung falava da importância da sombra, porque, sem integrá-la, continuamos seres incompletos. Você não é feita só de sorrisos e vitórias, também é feita de medos, falhas e dúvidas. Ao acolher tudo o que você é, deixa de viver fragmentada e começa a caminhar com uma força que não se quebra na primeira tempestade. É provável que você cometa erros em alguns momentos e que, em outros, sinta saudade da versão de si que ficou lá atrás. Ainda assim, confie que a mulher que você está descobrindo sempre morou em você, esperando apenas o momento em que você criasse coragem de se despir das máscaras. Nesse percurso, a solidão pode se converter de vilã em aliada. Antes, você a temia, a evitava, corria para se distrair. Porém, quando decide habitá-la com presença e verdade, percebe que não existe companhia mais acolhedora do que a de seu próprio ser. Aos poucos, as relações não são mais carência e passam a ser escolha. Você não fica onde é minimizada e busca se cercar de quem respeita seu despertar. Isso não é egoísmo, é maturidade. É compreender que cada pessoa é dona da própria história. E assim, você descobre que não é preciso ter medo da solidão quando a sua própria alma é uma boa companheira. Então algo mágico acontece, sua intuição se afina. Aquela vozinha que você ignorou por tanto tempo se torna a bússola mais confiável. Você nota sinais, acolhe sensações que antes desprezava, toma decisões que podem parecer loucura para os outros, mas que para você fazem todo o sentido. É como se você, finalmente, estivesse em sintonia com a sabedoria que sempre viveu em seu interior. E com isso, vem mais uma mudança valiosa: a reconexão com o seu corpo. Deixa de tratá-lo como um inimigo ou como um objeto que precisa ser moldado para agradar. Em vez disso, você o honra, presta atenção em suas mensagens, percebe como cada tensão, cada dor, cada arrepio diz algo sobre suas emoções. Tudo isso pode fazê-la questionar a narrativa que ouviu a vida toda, de que a mulher precisa ser salva, completada, validada. Agora, você entende que nenhum príncipe vai resgatá-la do seu próprio abismo. Quem faz isso é você. Você não precisa de ninguém que faça elogios vazios para se sentir bonita ou desejada. Você se basta, se elege, se reconhece. Já não tem mais pressa de preencher o silêncio com vozes externas, pois percebe que nesse silêncio encontra a paz que o barulho do mundo não pode oferecer. E enquanto evolui, talvez as dinâmicas ao seu redor mudem também. Conversas que antes lhe pareciam atraentes, agora podem parecer rasas. Relações que eram mantidas por comodismo ou medo da solidão podem se tornar pesadas. Mas, em vez de se culpar ou culpar os outros, você compreende que cada um tem seu ritmo. Você não precisa arrastar ninguém para esse novo patamar. A decisão de mudar é sua, de ser fiel à voz que finalmente se fez ouvir. E se houver pessoas dispostas a crescer ao seu lado, elas surgirão. Afinal, autenticidade é um convite silencioso. Há sim momentos em que você se pergunta: será que estou indo longe demais?
Será que não vou perder mais do que ganho? Mas a resposta vem do seu próprio coração, que sabe que não há volta. Voltar para onde, afinal? Para a cela confortável, mas apertada, que antes a mantinha pequena. Seguir em frente, ainda que doa, é a única opção para quem descobriu o sabor da liberdade. E a cada passo, fica mais claro que viver a sua verdade não é apenas um favor que você faz a si mesma. É um presente que você oferece ao mundo, pois cada vez que uma mulher se liberta, ela também acende a chama de outras que se reconhecem no seu brilho. Talvez você tenha notado que seu jeito de andar mudou, como se seus pés agora tocassem um chão que reconhecem como seu. Pode ser que seus ombros pareçam mais soltos, que sua respiração esteja mais profunda e sua voz surja de um lugar mais autêntico. Essa sensação de estar cada vez mais alinhada consigo mesma não é acaso. É fruto de ter escolhido ouvir o que seu coração vem lhe dizendo há tanto tempo. Você percebe que, a cada novo dia, o medo de não se encaixar se transforma na determinação de viver com verdade, sem pedir licença, para ser quem você é. É fascinante descobrir quantos matizes desconhecidos você carrega, desde um riso que explode sem timidez, até um silêncio que a envolve quando você precisa se recolher. Você aceita que a vida nem sempre cabe na lógica e que há forças sutis que comunicam verdades que as palavras não conseguem nomear. Não descarta mais o que não entende. Ao contrário, abre-se a possibilidade de realidades que sua mente racional não explica. É nesse espaço que sua intuição floresce como flor selvagem, tecendo fios invisíveis entre o que antes parecia impossível e o que sua alma sabe ser real. Nesse ponto, talvez você sinta também uma reconexão com a natureza. Caminhar ao ar livre, sentir o vento no rosto, perceber que as árvores contam histórias que ninguém ousa dizer, tudo isso a conecta com algo maior. Jung relacionava os arquétipos a símbolos presentes na própria natureza, e agora você percebe como sua essência feminina se harmoniza com os ciclos da lua, com as estações do ano, com essa pulsação misteriosa que foge ao entendimento da mente. Aquilo que já foi chamado de excesso de sensibilidade, hoje se torna uma ponte para a vida em sua totalidade. À medida que sua consciência se expande, você fica mais atenta aos detalhes de cada interação. É capaz de perceber nos gestos do outro aquela história que as palavras não contam. E, ao mesmo tempo, sente uma empatia mais profunda. Não que você queira carregar o peso dos outros, mas compreende a humanidade que habita neles. Você para de julgar de forma leviana, pois entende que cada pessoa enfrenta seus próprios medos e anseios. E essa compreensão não a enfraquece, pelo contrário, enriquece sua capacidade de amar. Talvez perguntem se tanta abertura não aumenta o risco de se machucar. A resposta é sim. Você se expõe ao belo e também à dor. Mas agora você sabe que fugir das emoções sombrias não as faz sumir, apenas as oculta. Então, você se permite sentir a tristeza, a decepção, a frustração, sabendo que todas elas são professoras valiosas para sua alma. Em vez de temer o que há de escuro, você teme mais a ideia de viver sem conhecer todas as cores que existem dentro de você. Sua noção de sucesso também muda. Não se baseia tanto em cargos, prêmios ou conquistas externas, e sim na coerência entre o que você sente e o que faz. Você descobre que, ao agir de acordo com sua verdade, a satisfação vem de imediato, mesmo quando o resultado não é o esperado. Aos poucos, deixa de medir seu valor por títulos ou números. Sua identidade se ancora na pessoa que você está se tornando, na qualidade dos relacionamentos que cultiva e na serenidade que encontra quando deita a cabeça no travesseiro à noite. Algumas pessoas podem olhar para você com estranheza, até mesmo com certa inveja, por verem que você não se esforça para competir nem precisa da validação de todo mundo. Podem dizer que você vive em outro mundo, mas você só sorri,
pois esse outro mundo é, na verdade, a realidade que se revela quando você decide largar as máscaras. Sua presença transmite uma calma que perturba quem ainda se agarra às velhas fórmulas de segurança. No entanto, não é sua tarefa mudar o que essas pessoas pensam. Seu papel é mostrar, com seu próprio exemplo, que existe uma maneira diferente de habitar este plano. Você começa a sentir, com uma certeza inexplicável, que sua jornada interior ainda reserva muitos episódios. Talvez brotem habilidades que você nem desconfiava ter, ou surja o desejo de se aprofundar em práticas espirituais ou artísticas que abram novos caminhos dentro de você. A beleza de viver com consciência é que não há um ponto de chegada, há uma expansão contínua. E quando menos espera, pessoas que vibram nessa mesma frequência aparecem, com quem você pode compartilhar essa visão de mundo sem medo de ser julgada. No que diz respeito ao amor, você vive uma transformação. Não é que tenha deixado de querer compartilhar a vida, mas o que busca agora é uma união baseada na honestidade, não na dependência. Você não mendiga mais afeto, nem aceita relacionamentos rasos. Prefere sua própria companhia a investir tempo em algo que não nutre sua alma. E nessa postura, descobre uma liberdade que nunca havia experimentado, a liberdade de não precisar, mas de escolher. É incrível perceber que, ao se amar de verdade, você atrai quem reconhece sua luz sem querer apagá-la. Às vezes, você se pergunta se perderá mais do que ganha. A resposta não é simples, porque renascer implica se despedir de partes de si e de laços que antes lhe davam identidade. Talvez você perca amizades que não conseguem acompanhar essa nova versão sua. Pode se sentir incompreendida em certos círculos que costumava frequentar. Mas o que recebe em troca não tem preço. A chance de viver desde a verdade, de construir relacionamentos mais sinceros e de alinhar suas escolhas aos batimentos do seu coração. Você se surpreende com as sincronicidades que começam a pipocar. Aquele recado que chega na hora em que você pensava em alguém. O livro que aparece justamente quando você precisa de respostas. Lugares que parecem falar diretamente com sua alma. Jung chamava isso de sincronicidade. Mas você sente que é a dança natural do universo com a sua vida interior. Não é magia rasa, é a forma como as coisas se encaixam quando você deixa de lutar contra a própria essência. E é nessa harmonia que surge uma confiança maior em si mesma. Não que você se ache infalível, mas sim que reconhece em si uma capacidade de enfrentar os desafios que apareçam. Sabe que, se algo não der certo, vai encontrar uma forma de aprender e seguir. É uma fé profunda no seu próprio poder, nascida de quem já percorreu muitas camadas de si mesma. Agora, cada dúvida vira oportunidade de se conhecer melhor, e cada certeza é um guia que mostra a direção que sua alma quer seguir. Com essa confiança, você passa também a confiar na vida. Sente que existe uma inteligência maior, uma sabedoria que escapa à razão. Não é que você deixe de agir ou de planejar, apenas faz tudo com a convicção de que, quando age em sintonia com sua verdade, a vida a apoia. Seus objetivos já não visam agradar aos outros, mas honrar quem você é. E essa é a maior revolução. Passar da exigência para a autoexpressão, do medo para a confiança. Um dia você escuta suas próprias palavras e se pergunta: será mesmo que sou eu falando? Sim, é você, e sempre foi. Só que desta vez, você se ouve sem temer o julgamento. Não tenta suavizar o discurso para não incomodar, nem tem medo de ser criticada por pensar diferente. Você se mantém na sua integridade, abraçando aquilo que sente que é justo e verdadeiro. E com essa clareza, suas relações mudam, seu entorno se agita e seu espírito se fortalece. Assim, sua existência se torna um laboratório onde cada experiência a aproxima mais de si mesma. Se a dor vem, você a atravessa sem fugir. Se a alegria surge, você a celebra com gratidão. Se surge algo novo, você aprende com curiosidade.
Não é mais necessário aparentar nem provar nada. Você é quem é, e isso basta. Mesmo que às vezes você tropece em dúvidas ou sinta saudade da inocência perdida, sabe que tudo faz parte de um processo sagrado que a leva a florescer. Talvez você sinta que as batidas do seu coração estão mais fortes, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque agora você a enxerga com outros olhos. Os desafios ainda existem, mas em vez de fugir, você se dispõe a ouvir o que eles lhe ensinam. O amor se torna uma vivência de liberdade. Você deixa de mendigar migalhas e escolhe compartilhar sua luz com quem a respeita. Sua relação com o tempo também mudou. Já não é uma corrida desenfreada, mas um espaço que você honra com atenção. Aprendeu a saborear o simples, como admirar o pôr do sol ou tomar chá em silêncio. Não desistiu de suas metas, ao contrário, segue com mais vigor rumo ao que realmente importa. Percebe que agora busca maior profundidade, ouve e se abre a visões diferentes. Aos poucos, quem vibra na mesma sintonia começa a surgir em sua vida. Você descobre o valor de uma conexão genuína, aquela que não exige fingir. O bem-estar deixa de ser uma meta fixa e vira movimento. Quando o estresse ou a tristeza aparecem, você investiga o que eles podem ensinar. Assim, acolhe seus altos e baixos como parte natural da humanidade que carrega. Você passa a ver o corpo como um aliado. Antes, talvez o empurrasse além dos limites sem notar seus avisos. Agora, você decifra sua linguagem e respeita seu equilíbrio. Permite-se dançar e respirar, atenta ao ritmo que existe em você. Quando olha para trás, reconhece quem foi e acolhe essa pessoa com compaixão. Agradece pelos tropeços, pois eles serviram de ponte para a força que hoje sente.